eu sou a Paula do Responde Aí. Vamos falar um pouco hoje sobre a EDO de segunda ordem, sobre o método da variação dos parâmetros. Então vamos lá. Primeiro eu separei aqui alguns exemplos de EDO que a gente já conhece, que a gente já viu. Quando a gente tem y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero, a gente já viu como é que faz. Quando a gente tem um termo, que é uma função, né, da variável dessa forma, né, que é um polinômio, depois do igual, a gente também já viu como é que se faz. E se aparecesse uma tangente? Porque a gente já viu como é que se resolve o seno e o cosseno, mas se for uma tangente, já é uma coisa diferente, né? Então, como é que a gente resolve isso? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, nesse caso aqui, o primeiro passo é a gente encontrar a solução da homogênea. E é muito importante primeiro ter a homogênea, porque é a partir dela que a gente vai ver a particular. Fazendo a homogênea, é só a gente igualar a zero, lembra? E pegar aquele polinômio característico. Então, vai ficar r ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, r vai ser mais ou menos i. Como ele é um complexo, lembra como é que era a fórmula do complexo? Quando a raiz é complexa, a gente tem que a solução é e elevado a quem não acompanha a raiz, né? A raiz imaginária, a unidade imaginária, desculpa, vezes x, C1 seno de x, porque é 1, né? 1 vezes i, mais C2 cosseno de x. Então, aqui substituindo, ó, a gente fica com o e elevado a zero, tudo ficou 1, né? Então, a solução da homogênea vai ser a constante vezes o seno, mais outra constante vezes o cosseno. Aqui eu chamei de y1 e y2, mas já a gente vai ver por que eu fiz essa, por que eu chamei cada um dessas coisas. O passo 2 é a gente encontrar a solução da particular. E é aí que a solução da homogênea entra. A gente viu que a homogênea era dessa forma, né? Uma constante vezes aquele y1, lembra que eu falei? E uma outra constante vezes o y2, que eu falei também. Então, a particular, o que a gente vai fazer é, ao invés de ser uma constante multiplicando o y1, vai ser uma função da variável. Mesma coisa com aquela outra, a segunda constante, né, que multiplica o y2. Agora vai ser uma função da variável também. E a gente viu que o y1 é o seno, tô só relembrando, tá? E o y2 é o cosseno. Então, a minha particular vai ser dessa forma, f1 seno e f2 cosseno, a soma deles. O nosso objetivo, então, nisso tudo, é encontrar quem é f1 e quem é f2. E aí, bom, vou pedir um voto de confiança, porque tem umas contas bem chatinhas, tem umas condições que a gente assume para encontrar f1 e f2. E eu só coloquei a fórmula aqui, porque eu acho que não vale muito a pena a gente ficar perdendo muito tempo nisso. Então, f1 ficou a integral de y2 vezes bx sobre m dx, e o f2 ficou menos y1 bx sobre m dx. Mas quem é bx e quem é m? O bx é aquele termo estranho depois do igual, ou seja, é o termo que motivou a gente fazer esse problema inteiro, que no nosso caso era tangente, lembra? Tangente de x era o que a gente não sabia resolver, então ele seria o bx. E o m é a primeira derivada do y1 vezes o y2 menos a primeira derivada do y2 vezes o y1. Como a gente tem aqui y duas linhas mais y igual a tangente de x, no nosso caso, o b de x vai ser quem? A tangente de x. E o y1, como é seno, o y' de 1 vai ser a derivada do seno, né? Que é o cosseno de x. O y2, como ele é o cosseno, a derivada do cosseno, menos seno. Sendo assim, o m vai ser a primeira derivada do seno, ficou o cosseno, y2, cosseno, ó, cosseno vezes cosseno, menos o menos seno, que era a derivada de y2, vezes o seno, que era o y1. Com isso, a gente ficou com cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. E pela relação fundamental, né, a gente tem que m é igual a 1. Quando a gente põe isso nas integrais, a gente vai ficar que o f1 é a integral do cosseno vezes a tangente. Aqui, no caso, teria 1 sobre 1, né? Então, isso aqui vai ser integral do seno de x dx. f2 vai ser menos seno, né? O seno era o y1, lembra? Tangente, que é o bx, tudo isso sobre 1 também, que é o nosso m. Então, vai ficar a integral de menos seno ao quadrado de x dx, né? Tudo isso dividido pelo cosseno.
Bom, eu não vou ficar muito tempo, eu não vou resolver essas integrais porque não é o objetivo. Eu queria só te mostrar como você encontra o F1 e F2, ok? E aí eu fiz um passo a passo para ficar mais fácil para você na hora que você encontrar esse tipo de problema. Então, o primeiro passo é a gente colocar naquela forma que a gente já conhece, que o y, duas linhas, ele está acompanhado pelo 1, né? Não por nenhuma outra constante. O segundo passo é a gente encontrar a solução da homogênea, porque a gente precisa dela para a gente supor a particular, certo? A gente vai ter que identificar quem é y1 e y2 na homogênea, para a gente conseguir encontrar o tipo de yp, que vai ser o y1 vezes uma função, mais o y2 vezes a função também. Aí a gente calcula a primeira derivada de y1, calcula a primeira derivada de y2. Para quê? A gente pode escrever m como se fosse determinante dessa matriz, onde a primeira linha vai ser a derivada e a segunda linha vai ser a própria função. E aí, quando a gente calcula o determinante dela, vai ficar exatamente qual é o valor de m, certo? O sétimo passo é a gente simplesmente calcular F1 e F2, porque a gente já tem o valor de m e a gente já tem o valor de bx. Então, a gente substitui nessas equações. F1 é a integral de y2bx sobre m dx. E o F2 vai ser a integral de menos y1 bx sobre m dx. E o oitavo passo vai ser encontrar a solução geral, que nada mais é, né, que tudo que a gente fez até agora, somar a solução da homogênea com a particular. O nono passo é a gente substituir os valores iniciais, caso exista, ou seja, aqueles problemas de PVI. Bom, por hoje é só. Eu espero ter ajudado.